Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Estamos aqui novamente eu e o Ed para responder a pergunta de vocês aí que nos seguem e enviam as perguntas aqui via WhatsApp. Por falar nisso, perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 98117 0005. Lembrando sempre, perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, em locais silenciosos, se identificando e no local que você fala. Tá ok, pessoal? Então vamos lá. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí e ativa as notificações, tá? Faça os seus comentários aqui abaixo, porque eles são sempre lidos. Às vezes não consigo responder a todos, mas leio todos, tá? E fico bastante feliz pelos comentários de vocês, sempre muito elogiosos. Então, sem mais delongas, vamos à primeira pergunta. Olá, professor. Meu nome é Francisco, sou de Matão, interior de São Paulo. É um prazer participar do JKCast. Professor, minha dúvida é sobre a taxa Selic, essa subida que a taxa Selic está, sobre fazer investimentos no Tesouro, no pré-fixado, por exemplo, pensando na marcação a mercado, considerando que talvez no ano que vem, segundo as estimativas, as expectativas do mercado, é que a inflação seja controlada no final do ano que vem. Pensando nisso, provavelmente a Selic entrará num ciclo de baixa. E aí, nesse caso, teremos aí uma valorização das LTNs. Seria vantagem aportar mensalmente até chegar esse início de ciclo de baixa da taxa Selic, pensando em fazer marcação a mercado, ou seria melhor investir de uma vez só e ficar tendo, digamos, entre aspas, aí, prejuízo na desvalorização dos ativos durante a subida da taxa Selic ainda nos próximos meses? Eu gostaria que o senhor explicasse como seriam os dois casos, aplicando mensalmente ou aplicando de uma vez só, de acordo com a variação da taxa Selic. Muito obrigado, tudo de bom, abraço. Bem, vamos lá, Francisco de Matão. Francisco, na realidade, ficou um pouco confusa a sua pergunta. Na realidade, você está imaginando um título pré-fixado, que é a LTN, né, a Lei do Tesouro Nacional. No Tesouro Direto é o Tesouro pré-fixado. Num ciclo de alta de juros, ele perde valor, porque o juros está na forma de precificação desse ativo, o juros está no denominador, né? Então, toda vez que o juros sobe, o preço do título cai. Então, a sua dúvida essa marcação a mercado está colocando a cada expectativa de alta de juros que o mercado já tem, né, vai desvalorizando esse título. Os títulos públicos, na realidade, você compra pensando em levar até o vencimento. Tá? Você ficar operando o título no meio do caminho, você tem uma probabilidade muito grande de perder dinheiro. Então, qual que é o raciocínio? Como a gente está num ciclo de alta e o mercado ainda não sabe onde é o final desse ciclo de alta, se é 10%, se é 11%, se é 12%, ainda tem muita incerteza e provavelmente o ano que vem aumente ainda mais a incerteza, dado que é um ano de eleição. Ninguém sabe, o mercado não sabe onde é o fim do ciclo de alta. Então, você ficar operando letras do Tesouro Nacional é muito arriscado. Como você vai comprar para levar até o vencimento e ainda existe uma expectativa de alta de juros que ninguém sabe até onde vai, não faz sentido você comprar agora, concorda? Faz sentido você comprar um LFT, que é pós-fixada, e em alguns casos, dependendo do ano de vencimento da NTNB, você pode comprar também, mas sempre pensando em levar até o vencimento. E a LTN eu acho que é o único título não recomendado você comprar agora, tá? A menos que você consiga garantir uma taxa de juros numa LTN um pouco mais longa, que vá te dar essa remuneração média adequada, né? Que é o que está acontecendo agora, né? Os títulos, a taxa de juros do curto prazo está ficando muito próximo e até, se não me engano, em algum momento aqui ela inverteu, né? A taxa de juros de curto prazo estava mais alta que a de longo prazo, justamente por isso. Dada a incerteza, os investidores não querem apostar, não querem correr o risco de um prazo maior, eles começam a cobrar, né, uma precificação em forma de taxa de juros de rentabilidade maior no curto prazo. Isso é um problema para o Tesouro Nacional, porque o Tesouro Nacional precisa colocar os títulos no mercado, né, precisa rolar a dívida, precisa captar nova dívida, emitir nova dívida, captar para fazer uma cobertura aí do déficit orçamentário, e ele tem tido dificuldade, né, ele só está conseguindo colocar LFT, e quando ele coloca os pré-fixados, ele tem que pagar um prêmio de risco maior. Então, esse é o grande problema, tá? Mas, sob o seu ponto de vista do investidor, não vale a pena você
ficar olhando muito para a LTN agora, até porque você não sabe onde é o final do ciclo da taxa de juros, tá? Recomendaria você olhar de repente para os pós-fixados, né? E só quando você souber lá onde é o final desse ciclo, você talvez, né? Isso não é certo, você começar a olhar para as LTNs. Tá ok? Só complementando aí o Francisco, pedi para ele dar uma olhadinha na pergunta da semana passada, que a gente falou de ponto remunerado. A gente acabou explicando bastante essa questão aí da possibilidade, né, do pré-fixado ficar negativo. Então, acho que vai complementar a resposta dele. E tem outra dúvida aqui também de um ouvinte, essa questão do time, se faz sentido aportar mensalmente ou não, que pode ajudar também aí a você tomar sua decisão. É isso aí, Ed. Obrigado aí pela colaboração. Vamos aqui então à próxima. Olá, professor José Cobori. Aqui é Leonardo Adachi, de Salvador, Bahia. Fui seu aluno do Investidor de Alta Performance, um excelente curso. Gostaria primeiramente de parabenizá-lo aí por todo o conteúdo que tem disponibilizado para nós, investidores iniciantes aí do mercado financeiro. E talvez você já tenha até esclarecido alguns pontos sobre o que eu vou perguntar. Porém, se o senhor pudesse dar uma esclarecida um pouco maior, eu gostaria de perguntar o seguinte. Para aquelas pessoas que têm outro trabalho no dia a dia e não tem tempo para ficar pesquisando e seguindo algumas empresas, se o senhor recomendaria, qual que o senhor vê com melhores olhos, se um fundo de investimento ou se um ETF. E a outra pergunta seria, caso o ETF seja uma boa opção, como saber se ela está no momento bom de entrada, já que ela é composta por vários ativos, né? Como saber se ela está com preço bom? Essa é a minha dúvida. Se puder dar uma aprofundada, agradeço muito. Grande abraço. Legal, essa pergunta aí sobre se é fundo, se é ETF e os detalhes aí que ele gostaria de aprofundar, Ed, vou deixar para você que esse assunto acho que está fresquinho aí na sua cabeça. Vamos lá? Perfeito. Então, Leonardo, é uma dúvida muito comum dos investidores saber se faz mais sentido investir em gestão ativa ou gestão passiva. E vou tentar separar a sua pergunta em partes e lá no fim a gente dá uma leve recapitulada para que você tenha, né, insumos para tomar sua própria decisão. Então, primeiro, o que é ETF? Explicar para todo mundo aí, para quem não sabe, é Exchange Trade Fund. Se a gente for traduzir de forma não literal, é um fundo de índice. E aí vem o primeiro erro dos investidores, que muita gente acha que o ETF não é um fundo de investimento, né? Inclusive, essa pergunta você fala, é melhor um fundo de investimento ou um ETF? Só que o ETF também é um fundo. Só que como ele tem algumas características peculiares, a gente do mercado financeiro, né, você também está inserido, a gente acaba enquadrando ele como se fosse uma classe de ativa diferente. Então, quais são essas características que eles possuem? O primeiro, eles são negociados na bolsa, então você consegue adquirir eles, assim como você compra uma ação, um fundo imobiliário, um BDR, você entra lá na sua corretora e faz a compra. O segundo, que ele justamente tem essa gestão passiva, então ele vai replicar alguma coisa, né? Por isso que é um fundo de índice. Esse índice vai seguir alguma coisa e o gestor desse fundo ele vai justamente tentar replicar, né? A meta dele é acompanhar o mercado que ele escolheu. E o terceiro, que é que na B3 os ETFs não distribuem dividendos. Então, se você está com a estratégia de ter uma renda extra aí a partir do mercado financeiro, o ETF não seria um instrumento viável para você, visto que eles não fazem essa distribuição. Diferente lá dos Estados Unidos, né, que alguns ETFs distribuem, mas aqui no Brasil ainda eles retêm esses dividendos e acabam reinvestindo. Então, essas são as três principais diferenças. Negocia na bolsa, não distribui dividendos e ele replica algum índice, consequentemente, ele é um fundo passivo. Já que você está tentando escolher, né, pegar aqui uma quantidade, da última vez que eu tinha mapeado, se for juntar todos os ETFs que tem na bolsa e alguns que estão aí prestes a ser lançados, tá em torno de umas 50 opções que você teria, e já fundos de investimentos, tem quase não, né, mais de 20 mil fundos, então é um universo muito maior. Inclusive, meu pai tem um curso, né, que ele ensina só sobre fundo de investimentos, exatamente esse detalhe, o que você vai escolher, como analisar os indicadores que você precisa
se antecipar. Mas, basicamente, qual que seria a vantagem de um ETF para um fundo de gestão ativa? O primeiro é a questão do custo. Então, justamente como ele não precisa ter uma equipe, não precisa ter vários escritórios espalhados pelo mundo, ele vai cobrar ali uma taxa de administração muito menor do que um fundo de investimentos. Então, só para colocar um parâmetro aqui para você, geralmente o ETF cobra entre 0,2% e 0,5% ao ano, e um fundo de gestão ativa aí é normal encontrar acima de 2%. E o segundo é a questão da liquidez. Né? Usar um exemplo aqui de um fundo de ação. O ETF, como você negocia lá na sua corretora, você consegue resgatar ou aportar esse montante a questão de um dia, 2 dias. Então, se você precisar do dinheiro, você consegue facilmente ali pegar de volta. Já o fundo de ação, tem alguns que te devolvem com 30 dias, 60 dias, 90 dias. Então, isso acaba aumentando o risco e te tirando, né, certa previsibilidade, caso você precise ter acesso a esse montante. Então, você precisa colocar isso na balança, essa questão do custo, essa questão da liquidez, antes de tomar sua decisão, e ver essa questão de se você prefere terceirizar o seu dinheiro para um gestor tentar bater o mercado, ou se você quer apenas replicar ali esse desempenho. Só pegando uma estatística também para te ajudar nessa escolha. Se não me engano, no livro do Tony Robbins, lá, O Dinheiro, né, Domina esse Jogo, eles fizeram um estudo lá nos Estados Unidos em que 96% dos fundos de gestão ativa não bateram o mercado. Ou seja, a cada 100 gestores, só 4 conseguiram performar melhor. Então, tem essa desvantagem, né? Ele cobra mais caro e muitos não conseguem entregar o que o mercado entrega. Beleza, então, Ed, vamos à próxima pergunta. Boa tarde, José Cobori, tudo bom? Aqui quem fala é o Kelvin de Recife. Primeiramente, agradecer os seus conhecimentos e sem mais delongas, vamos à pergunta. Vamos supor que tem um ativo que hoje esteja valendo R$10, mas eu acredito que esse ativo vai valer R$2 daqui a um tempo. Nesse caso, então, eu teria que comprar uma put, né, para vender esse ativo quando ele chegasse nesse preço. Vamos supor que passa algum tempo e esse ativo chega nesses R$2 e eu vou exercer minha put. Eu queria que o senhor me explicasse mais ou menos como é que funciona esse mecanismo dentro da B3, porque pelo que eu sei é automático, né? Porque eu teria que comprar e vender, então e vou lucrar nessa diferença. Isso tudo é feito automático, correto? E existe ou não? Existe a possibilidade de, quando vai exercer essa put, na hora de eu realizar a compra, eu não conseguir comprar o ativo porque não tem liquidez? Vamos supor que ninguém queira vender o ativo porque acha que R$2 é muito barato, está um ataque especulativo e depois vai subir de novo. Ou essa probabilidade já é calculada lá quando eu compro a opção de venda? Obrigado e até mais. Bem, Kelvin do Recife pergunta sobre put. Para atualizar vocês, put é uma opção de venda, tá? Que funciona exatamente o inverso de uma opção de compra, né? Uma opção de compra, você está comprando direito de comprar. Uma opção de venda, você está comprando direito de vender. Então, Kelvin, a sua pergunta ela ficou um pouco confusa, que eu acho que esse conceito ainda não está muito fixo aí na sua pergunta, né? Porque você falou, um ativo custa 10, eu tenho uma put, comprei um direito de vender, e aí eu espero chegar a R$2 e vender a 2. Não faz sentido, né? Se você tem um ativo vale 10, você vai esperar ele chegar a 2 para vender? Então acho que você confundiu aí alguma coisa. Aí também você pergunta se vale a pena você comprar. Não, quando você tem uma opção de venda, você está vendendo a ação, você não está comprando. A parte do pressuposto, você tem uma ação, você comprou lá, sei lá, 10, você quer se proteger de uma grande queda. Aí você compra uma put, uma opção de venda de 9. Ou seja, está limitando a sua perda em 10%. Quando esse ativo passar de 9 e cair e for lá, sei lá, nos 2 que você está imaginando, você tem um direito de vender a 9. E quem te vendeu essa put tem uma obrigação de comprar a sua ação a 9. Então você se protegeu aí. É para isso que serve a opção de venda, tá? Então por isso estou falando que está meio confuso. Se eu for que você tem um ativo vale 10, você tem uma put, vai cair até 2, você esperar chegar a 2, e aí você compra para vender. Não faz sentido em nenhuma das duas situações, né? Você vai comprar a 2 para vender a 2, você vai ganhar o quê? Estou imaginando que você está partindo do pressuposto que você não tem ação, né? Você vendeu uma put, você comprou uma put e você não tem ação. Você vai comprar para vender. Então não faz sentido. Você vai esperar chegar a 2. Então por isso ficou meio confusa, tá? Eu acho que é o conceito da opção de venda que ainda está confuso aí na sua pergunta. Então uma opção de venda é um direito de vender. Por que eu compro um direito de vender? Porque eu quero me proteger de uma queda. Então eu tenho um ativo, custa 10, tenho medo que ele caia, né? Vem uma crise, ele cai demais, compro uma opção de venda a 9. Estou limitando minha perda a 10%. Assim que ele passar de 9 para baixo, eu estou aqui com o direito de vender. E quem me vendeu isso tem uma obrigação de comprar. Então você vai, a ação pode estar R$2, ele vai ser obrigado a comprar de você a 9. Tá? Para isso serve uma put. Tá ok? Então esse exemplo aí do tá em 10, cai a 2, ele não fez muito sentido quando a gente está falando de opção de venda.
Tá joia, Kelvin? Espero ter te ajudado. O Kelvin, né? O Ed, você quer acrescentar alguma coisa? Não, perfeita a explicação. Acho que foi simples e direto. Ele acabou confundindo um pouco na pergunta, né? E de fato é confuso. Se você for pegar, né, você está comprando o direito de comprar ou vender o direito de vender, então essa substituição acaba confundindo nessa parte de opções, mas muito boa a explicação. É só vocês terem em mente o seguinte: quando você compra, você tem um direito. Quando você vende, você tem uma obrigação. Quando eu estou falando de opções, né, de derivativos. Então, comprei uma opção de compra, eu tenho o direito de comprar. Comprei uma opção de venda, eu tenho o direito de vender. Tá? E a contraparte, quem te vendeu, o cara que te vendeu uma opção de compra, ele tem a obrigação de te vender. E o cara que te vendeu uma opção de venda, ele tem a obrigação de comprar. Tá? Então, é porque o conceito de um é o inverso do outro, né? Por isso que às vezes confundem. Vamos lá, próxima pergunta então. Olá, Cobori. Aqui é o Gabriel Nespodzinski. Sou de São Bento do Sul, Santa Catarina, tenho 16 anos. Estou estudando para tirar a certificação CEA da Ambima. E eu tenho uma dúvida que até agora eu não consegui compreender muito bem, que é a distinção entre o mercado de bolsa e o mercado de balcão. Desde já agradeço a sua resposta e obrigado aí pelo conteúdo de alta qualidade que o senhor disponibiliza aí para todos os investidores do Brasil. Olha aí, Ed, esse aí tá fresquinho, ele tá querendo tirar o CEA, como você já é certificado aí no CEA, né? Acho que eu vou deixar isso aí para você responder. Perfeito. Vamos lá, Gabriel. Primeiro eu me surpreendi, né? 16 anos, a voz já está grossa e já está no caminho certo aí, né? Em busca dos seus objetivos profissionais. Certificação CEA, para quem não conhece, é de especialista de investimentos Ambima, que é o que eu detenho hoje. Então, ele é mais para quem quer ou seguir a carreira de consultor de investimentos ou quer seguir ali a carreira bancária. Mas entrando, de fato, na sua pergunta, qual que é essa diferença, né, de mercado de balcão e mercado de bolsa? Se for para ser bem objetivo e simples, um é padronizado e o outro não. Né? Vamos supor, você está lá no seu broker, na sua corretora, na parte da bolsa, você não sabe quem que está do outro lado te vendendo. Já na parte de balcão, você faz a negociação ali, conhecendo a outra parte. Então, pegar aqui alguns exemplos, né, de como que serve o mercado de balcão. O primeiro é chamado de block trade, que é basicamente quando alguém lá, controlador da empresa, quer se desfazer da sua posição. Então, ele pode mexer muito no mercado, se ele for fazer ali no método normal, né, que a gente faz, ele acaba optando para ir no mercado de balcão. Então, vamos pegar aqui que a Luiza Trajano quer sair lá da Magazine Luiza. Então, ela detém, vamos supor, 10% de ações, né, da Magalu. Então, o que ela faz? Ela tenta ir no mercado de balcão e ver se tem alguma outra pessoa que está disposta, né, a comprar esse pedaço que ela quer se desfazer. E o segundo, que é muito comum também no mercado de balcão, é troca de ativos entre fundos. Então, vamos supor que eu tenho um fundo X, meu pai tem um outro fundo, e eu estou desistindo de uma tese de investimentos, não quero investir mais em Itaúsa. Mas eu tenho uma posição muito grande, às vezes até tenho uma cadeira ali no conselho administrativo, e aí meu pai está na outra ponta, né? Ele está estudando a tese de investimentos da Itaúsa e está acreditando que ela vai se valorizar daqui para frente. Então a gente consegue utilizar ali a via do mercado de balcão para fazer essa troca, né? De sair da minha posição de fundos e ele comprar essa fatia. Isso. Gabriel, então assim, é bem simples assim como o Ed explicou, né? Balcão é quando você não tem padronização, você não tem como fazer essa operação na bolsa ou a operação é grande demais para você fazer na bolsa, né? Então a bolsa é sempre padronizado, contrato, quantidade, preço, é tudo padronizado, né? E no mercado de balcão, geralmente, por exemplo, você está fazendo uma operação de hedge, você quer fazer uma proteção de alguma coisa. Muitas vezes a própria instituição financeira faz a sua contraparte, né? Se ela não quiser fazer, ela coloca lá na tesouraria do banco e o banco pode achar um cliente de outro banco interessado, né, para fazer essa contraparte, tá? Então, por isso chama mercado de balcão. É como se você realmente fosse ali num balcão de negócios oferecer o que você quer fazer, né? Se você quer comprar, você quer vender, por isso chama mercado de balcão, tá ok? E bolsa é padronização. Todo mundo opera na bolsa. Como o Ed falou, você está comprando e vendendo e não sabe quem é a sua contraparte. Tá ok? É isso. Vamos à próxima. Olá, Cobori. Olá a todos os ouvintes do podcast. Meu nome é Luiz Guilherme, eu sou de São Paulo e falo aqui de Teresina. Cobori, a minha dúvida é a seguinte. O senhor disse nos podcasts anteriores que, de certa forma, todo investimento é uma aposta contra o mercado. Mas a gente sabe que existem alguns ativos e empresas
que são muito sólidas e perenes. Então acontece que aportar nesses ativos acaba virando um consenso. Digamos que a maioria, né, acaba aportando em certos ativos. Por exemplo, energia, né? E ainda assim, isso seria uma aposta contra o mercado, apesar de ter um consenso da maioria. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa ideia de apostar contra o mercado ou apostar a favor do mercado, explicasse um pouco mais. Muito obrigado aí pelos ensinamentos. Bem, vamos lá. Luiz Guilherme, de São Paulo, morando em Teresina. Luiz Guilherme, na realidade, quando você falou é uma aposta contra o mercado, mas tem uma boa tese, uma empresa, todo mundo aportando, então você não está contra, você está a favor do mercado, né? Está todo mundo enxergando aquilo e apostando a favor daquela empresa e você seguir, né? Na realidade, você está a favor do mercado, você não está contra o mercado. Então, o conceito de apostar contra o mercado é porque o que eu sempre falo, toda estratégia de investimento é uma aposta contra o mercado. Porque você está enxergando, você parte do pressuposto, você está enxergando alguma coisa que o mercado não está enxergando. Então, quando você olha e fala, pô, essa ação está barata, vou comprar. Se ela tivesse realmente barata, e todo mundo tivesse achando que ela estava barata e todo mundo comprasse, ela não estaria barata, ela teria subido de preço, né? Então, você está apostando contra o mercado. O mercado está achando que aquela ação tem que valer aquilo. Um exemplo, a ação, você acha que vale 10 e o mercado está todo negociando ele a 8. Ou seja, o valor para você é 10 e o preço de mercado é 8. Aí você enxerga isso, faz lá seu valuation e fala, bom, essa ação tem que valer 10, não 8. E aí você vai lá e compra essa ação por 8. O que você está fazendo? Você está apostando contra o mercado. Porque se ela realmente, o que você está vendo, o mercado estivesse vendo, ela não estava custando 10, não estava custando 8, estava custando 10. Todo mundo ia comprar e ela ia subir. Então, toda aposta que você faz, todo investimento que você faz, uma estratégia de investimento, você está apostando que você está vendo alguma coisa que o mercado não está vendo. Tá? Então, é o que eu digo sempre, seja humilde perante o mercado. Né? Parta sempre do pressuposto que o mercado está certo, até que o mercado é um conjunto de informações de milhares de investidores. Então, você tem que sempre ter a humildade, partir do pressuposto que o mercado está certo e você está errado. Quando você parte desse pressuposto, você vai fazer uma série de testes, né, da sua tese e pode chegar à conclusão que realmente o mercado está errado, né? Você está certo, tá? Mas geralmente isso é mais comum nesses momentos de grande crise, porque o preço está muito baixo, né? A cotação cai muito por um movimento de manada, de pânico. E não tem fundamento nenhum nisso. E aí é muito mais provável que você realmente encontre pechinchas aí no mercado, né? Mas em tempos normais, não. Em tempos normais, o mercado costuma estar certo, tá? Então, a teoria dos mercados eficientes é essa. E eu sempre falo, os mercados são eficientes na maioria do tempo. Né? Em alguns momentos, ele não é eficiente, né? Como diria o Warren Buffett, se os mercados fossem eficientes, né? Ele seria um mendigo com uma latinha na mão. Tá ok? Ed, quer acrescentar alguma coisa aí, não? Não, só falar para o Luiz Guilherme, né? Complementar essa curiosidade dele, vendo justamente essa questão da hipótese dos mercados eficientes. Acho que vai dar uma clareada aí, apesar de ter algumas limitações, né, essa teoria, mas vai ajudar bastante para você complementar a resposta aqui do podcast. Legal, é isso mesmo. Aí é teoria, tá? Luiz Guilherme, você, como o Ed falou, você estudar ou ler um pouquinho, né, sobre a teoria dos mercados eficientes, que ela fala justamente dessa gama de informações que já estão no preço, né? E como eu falei, você está partindo do pressuposto que você tem uma informação que o mercado não tem. Tá ok? Vamos à próxima. Olá, professor Cobori. Aqui quem fala é o Tainan, de Campinas, São Paulo. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer, porque eu estou cursando agora o MBA de Finanças no IBMEC, e a maioria dos assuntos que a gente vê lá eu já vi aqui no seu canal. Então, meu muito obrigado. A minha pergunta é a respeito da desvalorização da própria moeda, né? Essa política. Alguns países como China, Japão adotaram essa política e acredito que dê certo para eles, né? Só que aqui no Brasil, como o real está se desvalorizando frente ao dólar, isso tem prejudicado bastante, né, com a questão da inflação e tudo mais. Isso tem sido bastante prejudicial. A minha dúvida é, até que ponto isso pode ser benéfico, né, ou maléfico, e tipo, por que para alguns países isso funciona, para outros não? Essa é a minha dúvida. Muito obrigado. Bem, Tainan, de Campinas, é isso mesmo. Deixa eu ver, você está falando sobre desvalorizar a própria moeda, né? Qual que é a vantagem e desvantagem? Tem assuntos aqui no podcast que eu falei bastante sobre isso, tá, Tainan? A lógica de desvalorizar a sua moeda é quando você exporta mais, né? Então, o Japão virou uma potência econômica porque ele desvalorizou a moeda, porque ele exportava muito mais do que importava, né? Ele exportava tecnologia e produtos industrializados para o mundo inteiro. E aí ele desvalorizou a moeda. Eu até falei, o
ambiente, né, geopolítico que estava inserido, que foi depois da Segunda Guerra Mundial, em que o acordo de Bretton Woods decidiu, né, para que o Japão e a Alemanha se reconstruíssem, né, a maneira mais fácil disso era dar algumas vantagens cambiais que a própria nação ia se desenvolver. Foi o que foi feito e deu no que deu, né? O Japão virou a maior potência econômica, até pouco tempo atrás, né? Virou a maior potência econômica da Ásia e a Alemanha virou a maior potência econômica da Europa, tá? Então, você desvaloriza sua moeda quando você é um país exportador, é o que a China faz atualmente, né? E que dá essa guerra comercial com os Estados Unidos. Os Estados Unidos briga com a China, principalmente porque a China manipula o câmbio dela. Então, ali é feito na caneta, né, o câmbio, não é lei de mercado. O governo lá, chinês, né, o Partido Comunista Chinês vai lá e fala, o câmbio vai ser X yuan por dólar. Por que ele faz isso? Porque ele vai ficar mais competitivo, né? Quando a sua moeda é desvalorizada, o seu produto fica mais barato no exterior. Então, por isso, quando a taxa de câmbio aqui também oscila, você vai ver, às vezes, os exportadores reclamando, né? Se o real começar a se apreciar demais, os exportadores vão reclamar. Por quê? Porque o produto brasileiro começa a ficar mais caro lá fora. Então, para o exportador, é uma vantagem a sua moeda ser desvalorizada. Você se torna mais competitivo no resto do mundo. E, novamente, é o que a China faz, né? Como a China é uma grande potência hoje industrial, e ela exporta para o mundo inteiro, né? Então, ela tem uma vantagem se a moeda dela for desvalorizada. E é o que ela faz, né? Para ela se tornar competitiva e conseguir vender seus produtos no mundo todo. Tá? O Brasil não tem essa vantagem, né? O Brasil é uma grande nação exportadora, mas de alguns produtos, principalmente de commodities. E isso não ajuda o desenvolvimento do país, né? São teorias econômicas, porque quanto mais complexidade, né, você tem na sua economia, você tem mais valor agregado, você consegue vender melhor os seus produtos, né, num preço maior, porque você está vendendo valor agregado, e você consegue, com isso, ter uma vantagem econômica mundial. Né? É o caso das pequenas nações que você vê mundo afora, né, na Europa, que vendem tecnologia, né? A indústria farmacêutica está toda ali nos pequenos países da Europa. A Nokia é finlandesa. Então, você vê complexidade industrial sendo uma vantagem competitiva para países até pequenos, né? Mas está vendendo tecnologia. E o Brasil, infelizmente, nosso carro-chefe aqui de exportações é sempre commodity, tá? Então, não vale a pena o Brasil ter sua moeda desvalorizada, porque o Brasil importa, depende muito de importação, né? Principalmente de produtos com valor agregado. Então, a gente vende commodity e compra tecnologia, compra produtos com valor agregado. Então, a gente não tem muito essa vantagem. Tá ok, Tainan? Só complementando aí o Tainan, aproveitando que ele está fazendo MBA, provavelmente ele vai ter alguma disciplina e aprofundar um pouco mais essa temática, o caso ele já viu, mas basicamente existem 3 tipos de regime cambial, né? O câmbio fixo, que foi justamente o exemplo da China, que o professor citou, a banda cambial, né? Basicamente o governo ali, o Estado vai tentar manter ali um teto e um piso para o câmbio. Então vamos usar um exemplo aqui do Brasil a gente quer que manter o dólar entre 2 e 6. Toda vez que chegar perto do 6, o Banco Central vai intervir. Toda vez que chegar perto de 2, o Banco Central vai intervir. E o que a gente utiliza aqui atualmente é o flutuante, só que ele é um flutuante sujo, né? Você deixa o próprio mercado estabelecer a taxa de câmbio, mas em momentos ali de muito ruído, muita instabilidade, o Banco Central acaba intervindo ali para diminuir essa volatilidade. É isso aí, Ed. Obrigado pela colaboração. E você faz o MBA de Finanças no IBMEC, você falou que você está vendo muita coisa que você vê no canal, é porque eu dei aula por 10 anos no IBMEC justamente no MBA de Finanças, né? Então, tem muito conteúdo que você vê aqui que era conteúdo no MBA de Finanças do IBMEC. Tá ok? Vamos lá, a próxima e a última, Ed. Essa em texto, e eu acho que ela está mais direcionada a você. Vamos lá. Bom dia, professor. Me chamo Felipe e falo de Ivoti, Rio Grande do Sul. E admiro muito o seu trabalho e altruísmo no compartilhamento de conhecimento de forma gratuita aqui no YouTube. Eu tenho uma dúvida em relação à estratégia de buy and hold. Tenho lido que formar patrimônio para o longo prazo através de empresas pagadoras de dividendos é o melhor caminho, mas os papéis dessas empresas consolidadas são muito caros e por isso fica difícil conseguir volume que justifique os dividendos. Daí a estratégia de se arriscar mais em papéis de crescimento, mais baratos, porém com bons fundamentos, é claro, para ter volume e lá no futuro poder ter gordos dividendos. Porém, tenho visto nestes últimos anos que algumas empresas de dividendos fizeram desdobramento e também a recompra de ações. Estas não seriam boas estratégias de multiplicação dos dividendos no longo prazo também?
Existe algum indicador oculto de repente, de governança ou alguma informação no estatuto da empresa que nos mostre a possibilidade da empresa recomprar ações ou realizar desdobramento de ações? Porque tenho visto que depois do desdobramento a tendência é que as ações se valorizem também. Rapaz, a pergunta é longa, isso não é uma pergunta, é uma palestra. Mas vamos lá, Ed. Essa aí vai ficar para você. Então vamos lá, Felipe. Vou tentar separar aqui em partes. Primeira, ali você comentou da questão do buy and hold, né? Se faz mais sentido, ou ali o investir, né, em crescimento, que é conhecido aí no mercado como Growth Invest. Então, tentar separar aí essas metodologias da escola fundamentalista, né, que visa ali as vantagens competitivas das empresas. Então, basicamente, o buy and hold, se você for traduzir, ele já diz, né, é você comprar e segurar, comprar e manter. Então, ele tem a filosofia ali de fazer aportes mensais, independente do cenário. Inclusive, eu vou até trazer um estudo aqui para vocês que vai complementar lá a primeira pergunta do ouvinte. E tem o do Vale Invest, que aí hoje em dia também o pessoal está adotando outro caminho, que é o Growth Invest. Que ao invés de você ficar fazendo esses aportes mensais, você vai ver ali o cenário externo, o cenário econômico, e a partir disso você vai tentar encontrar melhores oportunidades ali, ou um melhor time, digamos assim, para fazer os seus aportes, ao invés de ter essa disciplina aí da regularidade. Então, acho que o que todo investidor quer saber é justamente qual que é o momento certo, né? Se faz sentido esperar uma crise, ou esperar um momento de baixa. E eu trouxe justamente um estudo aqui para mostrar para vocês que o time em si ele não é tão importante quanto o horizonte de tempo que você está investindo. O primeiro estudo que foi feito aí, lógico, né, que a gente precisa fazer um disclaimer aqui dessa parte matemática e estatística, visto que a matemática pode ser manipulada, né, de acordo com o que os pesquisadores querem concluir a partir daquela sua tese. E a estatística sempre se refere ao passado, então não significa que alguma coisa sempre deu certo lá atrás que vai dar certo daqui para frente. Mas foi feito uma análise entre a questão de qual que é a probabilidade de você terminar positivo. Então, se você, né, pegando esses históricos passados, 51% dos dias a bolsa termina positivo, ou seja, né, um dia ela fica negativa, um dia ela fica positiva. 70% das vezes ela fecha o ano positivo. E se você aumentar esse espectro para décadas, né, de 10 anos, ele aumenta para 99% de chance de você terminar positivo. Ou seja, ele fez lá um backtest, né, se você tivesse investido entre 2001 a 2010, entre 2002 a 2000, 2001 a 2011, 2002 a 2012. Né, fazendo vários períodos de testes, ele, né, concluiu que a cada 100 intervalos desses, 99 terminava positivo. E aí, complementando justamente esse estudo, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, caso não dê para colocar esse gráfico aí no vídeo, mas ele mostra, vou arredondar aqui as porcentagens, mas como que ficaria o cenário, né, se você tivesse investido lá no S&P 500, como se fosse o nosso Ibovespa, do ano de 93 a 2011, né? Lógico que não é com o ano fechado que a gente está, mas ele fez basicamente 5 cenários. O primeiro é se você fosse o cara mais azarado de todos, ou seja, você sempre investisse no momento mais caro da bolsa. Então, a bolsa lá atingiu 5.000 pontos, você investiu aqueles 5.000 pontos, né, e isso, consequentemente, a cada ano. Você teria uma rentabilidade acumulada de 260%. E ele pegou um outro cenário que você foi o cara mais sortudo. Né? Você conseguiu exatamente o ponto mais baixo de cada ano para fazer esse investimento. Ou seja, em vez de você adotar essa estratégia de buy and hold, de investir todo mês, você pegou todo o montante que você tinha, né, ali dos seus apostos, do seu trabalho, e colocou tudo de uma vez nesse período. Então, essa rentabilidade acumulada teria dado aí 370%. Então, no cenário mais azarado, você teve 260%. No cenário mais otimista, você teve 270%. Lógico que isso aqui, né, é uma hipótese, ninguém consegue exatamente investir nesses extremos. E ele mostrou o exemplo da pessoa que tem essa disciplina, né, que adota a metodologia do buy and hold, e ele teve 310% de rentabilidade acumulada, né, nesse período de quase 20 anos. Então, você estaria aqui meio no intervalo. Então, e o que ele mostra? Né, a partir desse estudo, e lógico que pode ter outros estudos que podem contestar esse resultado aqui que ele achou. Né, que você estaria entre no meio do caminho. Né, você provavelmente não seria o cara mais sortudo, nem o cara mais azarado. E aí, para finalizar essa explicação, ele mostra o cara que, além dele ser o mais sortudo, ele conseguiu exatamente investir na baixa de cada crise.
ou seja, pegar alguns exemplos aí lá da .com de 2000, do subprime de 2008 e agora até do coronavírus. E essa rentabilidade mudou só 20% do cara que investiu anualmente, ou seja, em vez de você ficar guardando ali vários anos, esperando, né, tentando prever uma crise, você teve essa regularidade anual e você conseguiu quase a mesma rentabilidade do que aquele cara que ficou esperando, né, todo esse período, visto que enquanto ele estava esperando, o dinheiro dele não estava rentabilizando nada. Então, eu vou deixar aqui o link para você ver um pouco desses estudos, né, olhando sempre os disclaimers, você não vai pegar esse resultado e usar como guia para todas as suas tomadas de decisões, mas ele fica bem interessante na hora que você vai fazer essa reflexão. Legal, Ed. E você dá uma olhada também aqui nos podcasts, eu, se não me engano, em pelo menos 2, veio uma pergunta sobre esses estudos, né, essas pesquisas que o Ed falou aí no início, fez o disclaimer, porque a matemática e a estatística dá o resultado que você quer, né? Depende do período que você pega, né, de vários estudos que você faz. E geralmente, quando você quer provar uma tese, né, ou vender uma tese, você vai pegar aquele período que você fez a pesquisa que bate com o que você acredita, né? Então tem pelo menos 2 podcasts aqui que eu falo de uma pesquisa muito famosa aí desse Dollar Cost Average, custo médio em dólar, né? Então quem comprou sempre e quem comprou só nas baixas. E vocês vão ver que eu explico ali mais ou menos o que você tem que se atentar nesses estudos. Tá ok? Procure aqui que você deve achar. Bom, esse episódio fica por aqui. Novamente o Ed à distância colaborando, o qual eu agradeço bastante. Obrigado a vocês aqui pela participação. Ed, quer deixar algumas palavras finais, não? Não, só isso mesmo. Agradecer novamente aí o convite. Espero aí também participar nos próximos e tentar agregar aí na pergunta dos ouvintes. Legal. Então, pessoal, perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005. Lembrando, perguntas em 40 segundos e 1 minuto. E em texto, também o equivalente a uma leitura de 40 segundos e 1 minuto. Porque essa última pergunta veio aqui, acho que eu fiquei uns 3 minutos lendo a pergunta, tá? Então, sempre atentar, se você mandar em texto, também está dentro desses parâmetros. E sempre em locais silenciosos, se identificando e do local de onde você fala. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para receber aí os novos vídeos em primeira mão. Faça aqui abaixo os seus comentários e clique no like caso você tenha gostado. Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.